Shalom, queridos. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. O tema dessa noite é cidadania no reino de Deus. Gostaria de saber se o volume da minha voz está chegando bem para todos vocês. Ótimo, tá bom. Eu vou tomar a liberdade agora de silenciar, então, todos os microfones para que a gente possa filtrar aí bem e a gente possa absorver bem. Volto a lembrar que vocês podem liberar o microfone de vocês a qualquer momento que quiserem. Muito embora eu possa estar falando, não sintam vergonha de me interromper. Basta levantar o dedinho aí, eu libero o microfone e vamos participar junto, tanto para tirar dúvidas quanto para acrescentar. De repente você tem um texto bíblico ou uma palavra que possa acrescentar, confirmar o que eu estou dizendo. E quero te deixar à vontade para você participar, então, da elaboração desse estudo. Cidadania no reino de Deus. Eu quero começar lendo um texto de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. Por gentileza, abre lá. Pessoal que chegou depois aí, sejam bem-vindos. Laís, Jéssica, Maia, Daiane, Maria Silva, Leomar, Amanda, Luísa, Almir Rogério. Sejam bem-vindos. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Ele, ou seja, o Pai, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho querido. Seu Filho querido, obviamente, é Yeshua. Eu gosto de usar a palavra Yeshua porque, na verdade, querida, a palavra Jesus não é uma tradução perfeita, digamos assim. É uma montagem aí ao longo dos anos, tá? Então, a palavra mais correta para expressar o nome original de Jesus é Yeshua, ou Yeshua, Yeshua, como você preferir. Está escrito Colossenses no capítulo 1, no versículo 13. Ele nos transferiu do domínio das trevas e nos transportou, nos colocou no reino do seu Filho amado. Quem é da nossa igreja já ouviu bastante eu falar sobre isso. Nós, quando nos convertemos, às vezes nós não conseguimos entender, isso é natural, o que de fato está envolvido na nossa decisão de receber Jesus. E, de fato, a gente não conhece o reino de Deus de uma maneira assim, tão rápida. A gente vai se entregando e vai conhecendo, se entregando e conhecendo, se entregando e conhecendo. E acaba que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Essa é que é a verdade. A gente vai se entregando e, à medida com que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais sobre o reino de Deus e vai percebendo a dimensão da nossa entrega, a dimensão do nosso sim para o Senhor Jesus. Mas esse texto é um texto que fica muito, muito claro a cidadania do reino de Deus. Está escrito, ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho. Ou seja, ele nos tirou da escravidão em um país, em um domínio espiritual. Ele nos tirou do domínio de um país, de um império, de um imperador, chamado Satanás, o príncipe deste império. Ele nos retira da escravidão, do domínio desse país e nos transfere para um reino chamado Reino do seu Filho querido, o Reino de Jesus.
Os reinos espirituais, eles não colonizam, eles não conquistam. O interesse deles não é bens, não é prédios, não é só finanças. Os reinos espirituais, que só existem dois, o reino de Deus e o império do inimigo, eles procuram transferir a sua cultura para cada pessoa. Então, quando eles conseguem implementar na mente de uma pessoa a cultura do seu reino, ou seja, a imagem do seu rei, eu já falei sobre isso, o caráter do seu rei, eles conseguiram fazer uma conquista. Então, Satanás, ele trabalha prendendo as pessoas para que elas permaneçam no pecado, principalmente, para que, através do pecado, elas sejam condenadas. E, através do pecado, venha todo tipo de mazela, doenças, pobreza, todo tipo de miséria que pode se acontecer nessa terra. Então, quando a Bíblia diz que ele nos tirou do domínio das trevas, ou seja, da imposição colocada por Satanás na vida de algumas pessoas, ele nos retirou desse domínio, ou seja, o pecado já não tem mais poder sobre nós já não vivemos mais debaixo do jugo de doenças, de pobreza, de miséria, da mentira, do adultério, da imoralidade, do estilo de vida satânico, que operou em nós muito tempo. Operou em nós muito tempo, essa é uma verdade. Operou em nós muito tempo. E nós éramos pessoas que viviam nas trevas, na ignorância. Não conhecíamos a Deus, não conhecíamos o Pai, não conhecíamos a vontade de Deus, não orávamos, não buscávamos o Espírito Santo, não tínhamos a natureza de Deus. A verdade é que a nossa vida era viver para viver. A gente vivia atrás das futilidades da vida, dos prazeres da vida, e vivia uma vida de pecado, e não tínhamos nenhuma sequer peso de consciência com relação a isso, porque nós não conhecíamos a verdade. Havia um domínio da ignorância sobre nós. Nós não conhecíamos o amor de Deus. Essa palavra ignorância, quando a Bíblia diz assim, reino das trevas, na verdade, trevas aí é uma palavra hebraica que quer dizer ignorância, ou seja, eu não conheço, o não conhecer, o não saber, o não ter consciência, a ausência de consciência. Então, o reino das trevas é o reino que opera através, na mente das pessoas que não têm consciência, que não têm conhecimento, que não têm entendimento de Deus, nem do seu Cristo, nem do Espírito Santo, nem da vontade de Deus. As pessoas que estão no domínio das trevas, elas vivem a vida pautada nos seus próprios prazeres, e o próprio Satanás é quem cultiva isso na vida dessas pessoas. Ou seja, elas vivem, digamos que você vive aí em Araguaína, a Regiane está lá no Piauí, talvez esteja alguém aqui que está ainda mais longe. Muito embora você esteja vivendo em um lugar, você esteja vivendo em um país chamado Brasil, numa cidade, muito embora você pertença a um estado, você está totalmente dominado, ou estava dominado, por um reino invisível. Um reino invisível que tem um príncipe, que o próprio Jesus reconheceu ele, eis aí o príncipe desse mundo. Um reino invisível que tem antes, que tem objetivo, gerar no caráter das pessoas a imagem do seu próprio rei, ou seja, a imagem de Satanás. Por isso que Jesus disse assim, vocês que vivem mentindo, o pai de vocês é o diabo. E vocês que procuram me matar, o pai de vocês é o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio. Ou seja, o objetivo do reino das trevas é configurar no caráter das pessoas a própria imagem dele. Aí vem o próprio Pai, Colossenses 1,13, dizendo assim, o próprio Pai arrancou vocês através de Jesus Cristo. Arrancou vocês do domínio desse príncipe, da influência desse príncipe, da escravidão que ele operava em vocês através da ignorância de vocês, do não saber, do não conhecer, do não estar iluminado por dentro. O próprio Deus arrancou vocês do domínio
desse rei, do império das trevas, e conduziu vocês para o reino do filho dele. Do reino do filho dele. Agora presta atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. A sua experiência de conversão não é a experiência de agora pertencer a um sistema religioso. E aqui eu começo a entrar no tema. Gostaria muito que vocês entendessem isso. A sua experiência de aceitar Jesus não foi uma experiência de, a partir de agora, eu pertenço a um sistema religioso. Não é isso que está escrito. O que está escrito é que houve, pela sua decisão de aceitar Jesus, uma mudança de país, uma mudança de império para reino. Você estava no império das trevas e agora você pertence ao reino de Deus. Não se trata de religião, não se trata de costume, não se trata de rituais, não se trata de nada religioso. Se trata de uma mudança de condição de existência, de governo que nos rege. Nós pertencíamos ao império das trevas e agora nós fomos transportados para o reino de Deus. É uma mudança de país para país. Você entende isso? Então eu quero que você comece a anotar aí. Pode anotar aí. A minha experiência de receber a Jesus significa a mudança de país. Eu saí do domínio de um país e passei a pertencer agora à influência de outro país. O nome desse outro país é chamado Reino de Deus. Reino de Deus. Hoje nós vamos quebrar alguns sofismas. Eu quero que você se prepare. E eu quero muito que você faça perguntas, porque senão talvez vai passar batido aí, você não vai entender, e eu quero realmente que você entenda. Quero realmente que você entenda. A minha experiência de conversão não é uma experiência religiosa, é uma experiência de mudança de país. Eu fui retirado do domínio de um país e fui inserido em outro país. O nome desse país é chamado Reino de Deus. Então, com isso, eu começo a dizer para vocês nessa noite, e aí eu quero quebrar, desde agora, quebrar algumas crenças que talvez nós possamos ter nessa noite. A primeira delas, querido, Yeshua, Jesus, não é uma figura da religião. Jesus não é uma figura da religião. Eu vou repetir, Yeshua não é uma figura da religião. Yeshua nunca foi fariseu. Nos dias de Jesus, a religião era fariseu, saduceu, herodiano, por aí vai. Jesus não era fariseu, Jesus não era saduceu, Jesus não era herodiano. Jesus ia nas sinagogas, mas Jesus não estava submetido a Caifás, o sumo sacerdote. Na verdade, ele trazia mais problema para as sinagogas do que coisa boa. Porque o grande inimigo de Jesus nunca foi o diabo. O inimigo de Jesus são os religiosos. São os religiosos. Vou repetir. Jesus não é uma figura da religião. Jesus é uma figura da política. Da política. E aí, mais um paradigma precisa ser quebrado. Porque quando fala em política, já vem aquela coisa assim, né? Política, meu Deus! Não é nesse sentido de política que eu falo, é no sentido literal de governar nação, de governar país, estrutura administrativa que governa um país. Querido, a Bíblia nunca apresentou Jesus como um religioso. A Bíblia apresenta Jesus como o rei do reino. A Bíblia apresenta Jesus como rei. E rei é o quê? Uma figura da religião ou da monarquia?
Religião ou monarquia? Vamos lá. Se você acha que é da religião, aponta 1. Se você acha que é da monarquia, aponta 2. Exatamente. Um rei é uma figura monárquica e não religiosa. Jesus não pertence à religião. Jesus nunca construiu um templo. Jesus nunca levantou uma parede para construir uma igreja. Jesus nunca construiu, nunca se preocupou em. Jesus, ele se preocupa com aquilo que os reis se preocupam, em transferir a sua imagem para o seu povo e para não deixar que o seu povo seja escravizado por outro reino, mas que esse povo possa ter a imagem dele e que esse povo possa viver totalmente protegido, promovido, mentoreado, assessorado no reino de Deus. Então, deixa eu te dar um exemplo para nós começarmos a nossa noite. Eu vou perguntar para Gésima, que está aí com a gente. Gésima, qual é o país do mundo que você mais admira pela sua excelência, pela sua grandeza, pela sua riqueza, pela sua paz? Qual o país do mundo que você mais admira? Vou pensar, mas eu acredito que, olhando como uma superpotência, né, os Estados Unidos, a gente pode ver que muitas coisas até então, né, desde a saúde, a educação, tudo, como se diz, corre bem, né? Agora a gente corre bem. Então, eu acredito que é um lugar que traz essa, essa qualidade de vida, né, para os seus cidadãos. Aham, muito bem, Estados Unidos. Ótimo. Eu vou tornar agora o entendimento tão prático que vocês não tem como não entender. Digamos que o Brasil é um país que oprime o seu povo. Digamos que o Brasil é um país que é uma representação do Império das Trevas. Está dominando o povo. Injustiça, homicídio, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Está oprimindo o povo, tá matando o povo, está privando o povo dos seus direitos, está roubando o direito do seu povo e impõe um jugo sobre o povo, de forma que o povo é oprimido, o povo é tornado pobre, o povo é tornado escravo. O modo de pensar do povo é controlado pelo governo. O governo usa de estratégias para manipular a mente das pessoas. Então, as pessoas têm a mente manipulada, elas vivem uma vida devassa, uma vida que, no final, não preza pela família e nem honra a Deus. Digamos que o Brasil é uma representação do Império das Trevas. Aí a Bíblia diz que Deus nos transporta. Olha aqui, gente, presta atenção. Deus nos transporta do Brasil. Para ele fazer esse transporte, ele teve que vir nos resgatar. Nos resgatar. Ele teve que pagar o preço da nossa dívida no Brasil. Com o sangue de Jesus, Jesus fez isso. Pagou o escrito de dívida, rasgou a carta que era contra nós. E aí ele nos arranca do Brasil, ó, Império das Trevas, Brasil, e ele nos conduz para uma vida nos Estados Unidos, uma referência do reino dos céus, para uma vida nos Estados Unidos. Você continua no planeta Terra, você continua vivendo no planeta Terra, pisando nesse barro chamado planeta Terra, mas agora você está sob a regência de um novo país. E esse novo país, chamado Reino de Deus, Estados Unidos, ele te oferece mais saúde, ele te oferece mais educação, ele te oferece paz, ele te oferece segurança, ele te oferece liberdade de adoração, ele te oferece dignidade, ele te oferece cultura, ele te oferece uma vida familiar digna,
ele te oferece liberdade acima de tudo. Então veja o que Deus fez por nós. Ele nos tirou do domínio e escravidão de um país e nos transportou para uma vida em outro país. Esse outro país chama-se Reino de Deus. Nós continuamos na terra, nós continuamos no mundo, porém, nós estamos debaixo da regência de um novo país. Quantos estão entendendo? Diga amém aí. Abra a palma da sua mão, diga amém. Deixa eu ver. Ok. Ok, muito bom. Então, vamos lá. Eu pergunto para você, vou perguntar para o Walter, que está aí com a Jaquelúcia, porque o Walter é um cara que se preocupa muito com as coisas, de fazer as coisas certas. E aí eu pergunto para o Walter, Walter, se de repente Deus falasse assim, pega um carro aqui e vai de carro até os Estados Unidos, quais as primeiras preocupações que você teria que ter sabendo que ia entrar num novo país? Você está entrando num novo país, que você não conhece a legislação, Quais os primeiros cuidados, Walter, que você teria de ter? Estudar, né, sobre as leis, para poder praticar. Tomar consciência disso para não infringir. Primeira coisa que o Walter disse, vocês prestaram atenção? Primeira coisa que o Walter disse, eu precisaria, de início, estudar a legislação daquele país. Oh, meu Deus, se você vai para os Estados Unidos e você pretende dirigir um carro lá, você precisa saber se a habilitação que você tem do Brasil serve para dirigir lá. É ou não é? Você não vai ter que ter esse cuidado? E que tipo de documento eu posso usar lá? Identidade brasileira, serve lá? Não, serve não. CPF brasileiro, serve lá? Serve não. O que serve lá? Passaporte. Eu tenho passaporte? Eu preciso cuidar nisso. Eu vou chegar lá, eu tenho liberdade para comprar, para entrar e sair, sendo brasileiro? Eu vou ser recebido na alfândega? Como é que é a questão do visto? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Ô Jesus da glória, me dê graça, mas eu preciso de muita graça para dizer o que eu vou dizer. Ai, eu preciso de 1.000.000% de graça para dizer o que eu vou dizer, para você não se escandalizar. Não se escandalize. Não se escandalize com o que eu vou dizer. Tenha muito cuidado. Coloque aí, assim, 300 filtros nos seus ouvidos para filtrar o que eu vou te dizer. Quando você vai entrar nos Estados Unidos, você não precisa conhecer o Donald Trump. Você precisa conhecer a legislação americana. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegaram aí ou não pegaram? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Você foi transportado para o reino de Deus. E antes de qualquer coisa, você precisa saber como funciona a legislação e a vida no reino de Deus. Você não virou um crente membro de igreja. Você não virou o teu nome está inscrito no caderno de membresia da igreja fulano de tal. Não foi isso que aconteceu, querido. No mundo espiritual, você foi transportado para o reino de Deus. E a coisa é tão séria que Jesus disse assim, olha, se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, tampouco vosso Pai vai perdoar vocês. E se vocês não perdoarem aqueles que têm uma menor dívida,
em relação a de vocês que eu perdoei, virão os verdugos. Eles vão aprisionar vocês. Eles vão jogar vocês na prisão. E vocês não sairão de lá até que paguem o último centavo. Ou seja, pelo amor de Deus, você entrou no reino de Deus, saiba como é que essa nação funciona. Saiba como é que esse país funciona, porque se você entra no reino de Deus e começa a transgredir todas as leis do reino de Deus, seria melhor você não ter entrado. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, irmãos. O reino de Deus é um reino de justiça, é um reino justo. Faz sentido isso? Eu não sei o que está passando aí na tua cabeça, eu acredito que tem algumas luzinhas se acendendo e assim muitas interrogações do tipo, que é que esse cara está dizendo? Você foi arrancado do império das trevas e foi inserido no reino de Deus. E o reino de Deus, se você acha que os Estados Unidos têm rigor, oh meu Deus, se você acha que alguns países da Europa são rigorosos, aqui dirá o reino de Deus. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos assim: se a justiça de vocês não exceder muito a justiça dos fariseus e saduceus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus e saduceus, vocês nem podem entrar no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus falou sobre herdar o reino de Deus. Jesus falou sobre entrar no reino de Deus. Jesus falou sobre possuir o reino de Deus. São coisas totalmente distintas. Tem gente dentro da igreja e fora do reino de Deus. Tem gente dentro da igreja que está só olhando o reino de Deus, mas ainda não entrou nele, não se apossou dele, não vive debaixo do governo do reino de Deus. Ele é um espectador do reino de Deus. Ele está só observando, ele sabe que existe. Ele é apenas um membro da igreja. Ele não é um cidadão do reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 18, diz assim: agora vocês não são mais estrangeiros. Agora vocês são membros da família e cidadãos do reino de Deus. Amém? Toma posse dessa palavra aí, diga amém. Está falando de mim. Eu sou um cidadão do reino de Deus. O que isso significa na prática, queridos? Significa que, ainda que você continuou na terra, você está vindo a Silva, morando na mesma cidade, talvez Araguaína, Palmas, alguma cidade aí do Piauí ou do Maranhão, ainda que você continue nessa terra de meu Deus, a influência de governo que te dominava, chamada Império das Trevas, agora não domina mais, e você foi inserido debaixo de outra influência de governo, chamada Reino de Deus. E essa influência de governo, ela opera nas nossas vidas. No reino de Deus não tem fome, no reino de Deus não tem pobreza, no reino de Deus não tem doença, no reino de Deus... É por isso que quando a gente entra no reino de Deus, Deus ele pode fazer essas promessas para a gente. Jesus disse, o próprio Deus disse várias vezes no livro de Êxodo, principalmente no livro de Êxodo, ele diz assim, olha, vocês serão sacerdotes do meu reino, vocês serão o meu povo, vocês serão a minha propriedade, e não haverá mulher estéril no teu meio, não haverá doentes no teu meio, ninguém morrerá jovem no teu meio, não haverá pobreza no teu meio, não haverá vaca estéril, não haverá terra infértil. Por quê? Eles estavam na terra, eles estavam em Israel, eu já fui lá 3 vezes, é pedra e areia. Mas mesmo assim,
Eles viviam debaixo da influência de um outro reino. Eles estavam no mundo, mas eles estavam sob a influência de outro reino. E nesse outro reino, ainda que deserto, tudo que se planta dá. Nesse outro reino, ainda que você plante nessa terra aqui, chamada planeta Terra, ainda que você plante no deserto, ainda que não tenha chuva, se o céu é a sua pátria, vai ter colheita, porque você viverá debaixo da influência do céu. Nós podemos contar com o poder de Deus, nós podemos contar com os anjos de Deus. A Bíblia diz que Isaac plantou em terra seca e colheu a 100 por um. A Bíblia diz que o útero velho de Sara teve filho. A Bíblia diz que Jacó gerou seus 12 filhos, Raquel teve filho. A Bíblia diz que Israel de fato se tornou cabeça dos povos. Por quê? Porque, embora esteja no mundo, existe a influência de um outro país governando aquelas pessoas. Estou conseguindo me fazer claro? Estou sendo claro com vocês? Tá caindo fichinha aí? Tá caindo fichinha? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Vamos começar. Eu estou só começando. Hoje nós vamos que vamos, viu? Isso aqui foi só a introdução. Vamos caminhar. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeira coisa. Você não aceitou Jesus para ser membro de uma religião. Jesus nunca fundou cristianismo. Nem essa palavra cristão não existe, querido. Essa palavra cristão, ela era usada no primeiro século de maneira pejorativa, era mangando. Ah, olha lá um cristão. Era mangando das pessoas. Jesus nunca usou essa palavra cristão. Jesus nunca falou em religião. Jesus nunca falou em um templo. Jesus falava para cima e para baixo, para onde ia do reino de Deus. E começou então Jesus a pregar dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... O reino de Deus é como um homem que... A que posso eu comparar o reino de Deus? O reino de Deus é... O reino de Deus foi... O reino de Deus... Para onde Jesus ia? A pregação de Jesus era sobre o seu país. Jesus não representava uma religião, Jesus representava um país. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui conhece a Inglaterra? Alguém aí conhece a Inglaterra? Já foi lá? Se o restante da turma aqui pudesse liberar os vídeos, hein, as imagens dele, para a gente acompanhar aqui o rosto de todo mundo. Eric, Jussa, Cirleide, minha sogra da Cruz, Daiane, Leomar, Rogério, Almir Rogério. Se pudesse liberar aí suas imagens, seria bom para a gente ir acompanhando junto. Vocês sabem que eu adoro interagir com vocês. E também dá para saber se vocês estão aí, né? Sabe-se lá. Tá, alguém aí conhece a Inglaterra? Já foi lá ou não? Não, né? Ok. Tenho vontade de conhecer, né? Aí, eu também tenho. Mas alguém aqui já ouviu falar da Rainha Elizabeth, não já? Sim. A Rainha Elizabeth disse esse dia que é para nós cuidar bem da natureza, porque é a herança que nós vamos deixar para ela. Ela ainda vai viver mais 100 anos ainda. Eu quero ficar velhinha igual ela, chique. Você não conhece a Inglaterra, mas você sabe de uma cidadã chamada Rainha Elizabeth, não sabe? Ora, se você sabe dessa pessoa, você pode ter certeza de que a Inglaterra existe. Como é que você sabe que a Inglaterra existe? Porque você conhece uma cidadã da Inglaterra e vários outros cidadãos da Inglaterra. Sim? Sim. Você nunca viu o céu, você nunca foi no céu, e você nem sabia que o céu existia, que o reino de Deus existia. Mas veio até nós um cidadão do céu, chamado Jesus de Nazaré. E porque um cidadão do céu veio até nós, nós sabemos que o céu... Termina a frase. Nós sabemos que o céu existe.
Nós sabemos que o reino de Deus existe. Por quê? Porque um cidadão do reino de Deus veio até nós. Nós nunca fomos ao reino de Deus, mas nós sabemos que ele existe. Por quê? Porque um cidadão de lá veio até nós. E ele veio até nós falando do seu país, irmãos. É justo ou não é? Me diga uma coisa. As pessoas ficaram doidas, assim, as pessoas entraram em crise. Porque as pessoas viram Jesus e as pessoas disseram assim, mas ele não é de Nazaré? Ó, vamos aqui comigo. Ele não é de Nazaré? Ele não nasceu em Belém? A mãe dele não é a Maria? O pai dele não é o José? Nós não conhecemos suas irmãs? E aí eles foram até Jesus para perguntar, de onde você veio? Espera aí. Ó, aqui comigo, todo mundo. Olha aqui nos meus olhos, aqui, ó. Vou abrir mais aqui para vocês. As pessoas sabiam onde ele tinha nascido, as pessoas sabiam onde ele vivera e quem era a família dele. Todavia, as pessoas vieram até ele perguntando assim, de onde você veio? Por que as pessoas tinham essa pergunta? Se elas sabiam onde ele nasceu e onde ele morou. De onde você veio? Porque Jesus, irmãos, não falava como alguém de Nazaré. Jesus não tinha o estilo de vida como alguém de Nazaré. Jesus não tinha o estilo de pensamento dos mestres de Nazaré. Jesus não tinha a filosofia de ninguém de Belém. Jesus não se manifestava, não vivia como alguém de Belém, nem de Nazaré. E ele tinha coisas que ninguém de Belém, de Nazaré tinha. Ele tinha poder, ele tinha um entendimento diferente. E sabe de uma coisa? Ele não falava de Nazaré e ele nem falava de Belém. Ele falava do reino de Deus. E as pessoas vieram perguntar a ele, dizendo, de onde você veio? E ele diz assim, eu vim do céu. Eu vim do céu. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Ou seja, Jesus disse claramente, existe um reino celestial, existe uma pátria celestial, existe um lugar no mundo espiritual chamado Reino de Deus, e eu vim de lá, e eu estou falando para vocês deste lugar chamado Reino dos Céus. Faz sentido ou não faz? Pastor, seu áudio está saindo um pouco baixo. O meu áudio está saindo um pouco baixo para todo mundo ou só para a pessoa que perguntou? Eu faço essa pergunta porque o volume da minha voz é controlado pelo áudio de vocês, né? Vocês aí é que controlam que altura sai. Meu tá normal, pastor. É normal, né? Eu peço aí para a querida que falou que, por gentileza, cheque aí, talvez seja alguma coisa aí no seu aparelho, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Essa Bíblia aqui. Aqui. Minha Bíblia é a Bíblia judaica, essa aqui. Eu te pergunto, esse aqui é um livro de religião ou é um livro de leis? Quem pode responder? Esse livro aqui é um livro de ritual ou é um livro de leis? De leis. Você entende? Religião tem ritual. Países têm leis. Isso aqui não é um livro de ritual. Isso aqui é uma constituição. Somente nações têm constituição. Olha, irmãos, olha aqui de novo, por gentileza. Está escrito, Efésios 2, 28, 19. Vocês agora são membros da família e são cidadãos. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Qual é a religião que dá título de cidadania para alguém? Qual é a religião que você conhece no mundo que dá título de cidadania para alguém? Quem é que oferece cidadania para as pessoas? Não são as nações? Não são os países? Sim. Não são os países que oferecem cidadania para as pessoas? O reino de Deus não é uma religião, o reino de Deus é uma nação, é um país, é um lugar no mundo invisível. E nós fomos Glória a chamados Deus. para sermos cidadãos deste país, vivendo na Terra, vivendo no planeta, porém debaixo da influência do céu. E o céu diz assim, ó: se atentamente você ouvir a minha voz, se atentamente você guardar os meus mandamentos. E aqui, gente, pelo amor de Deus, por favor, eu vou te pedir com todo carinho, quem vai assistir essa mensagem depois no YouTube, por favor, não confunda e nem diga que eu andei falando besteira. Porque eu sei muito bem que para a gente ter a lei no nosso coração, nós precisamos conhecer o Pai, precisamos conhecer o Senhor Jesus. Eu não estou aqui desmerecendo a importância de conhecer o Pai, de conhecer o Senhor Jesus. Nós já falamos isso na paternidade, na intimidade e na identidade. Agora eu estou falando de cidadania. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que Deus diz. Se atentamente você ouvir a minha voz, obedecer os meus mandamentos, guardar os meus estatutos e leis, todas essas bênçãos te seguirão. E aí vem todas aquelas bênçãos de Deuteronômio 28. Você será bendito ao entrar no campo, ao sair, ao entrar na cidade. Você não terá mulher estéril, nem vaca estéril, nem nenhum tipo de animal estéril. As árvores da tua terra vão produzir muito, a tua terra será fértil. Teu gado vai multiplicar abundantemente, não vai faltar chuva sobre a tua terra. Tu não será posto por cauda, mas será posto por cabeça. Tu não será envergonhado, mas o rosto do Senhor estará sobre ti. Nós estamos no planeta Terra, porém, se o céu governa a nossa vida, a terra muda para nós. A terra dá a sua abundância para nós. A terra dá a sua fartura para nós. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, está escrito, de Oséias, perdão, no capítulo 2, Deus diz assim: te levarei ao deserto, te cercarei no deserto. Lá eu te falarei e você me ouvirá. Lá eu te ensinarei e você me obedecerá. E eu te chamarei novamente, amada minha, esposa minha. E eu direi ao céu para que libere chuva sobre a terra. E eu direi à terra que produza. E eu direi à videira que deu seu fruto. E eu direi, ou seja, o céu toca a terra. E a terra produz em abundância para os cidadãos do reino de Deus. Agora, o que eu quero que você entenda. Deus diz assim: ouça atentamente os meus mandamentos. Legislação, irmãos. Eu estou falando de leis. Leis. Legislação. Leis. Conheça as minhas leis e as obedeça. E vocês serão abençoados em todas essas bênçãos. Ou seja, o reino de Deus é um país. Você foi tirado do império das trevas para viver no reino de Deus, debaixo de uma legislação, como cidadão do reino de Deus. E o céu vai desatar para você toda a abundância que você precisa, para que você seja bem-sucedido e cumpra o seu propósito na sua vida. Agora veja, eu vou quebrar um mito aqui. Eu vou quebrar um mito. Porque tem pessoas que não conhecem a Deus, tem pessoas que não são íntimas do Senhor Jesus, mas ela consegue ficar rica e muitos de vocês não conseguem. Ela consegue prosperar financeiramente e muitos de nós não conseguimos.
Eu não falo das pessoas que conseguem ter recurso financeiro usando de malícia e de engano. Não falo dessas pessoas. Eu falo de pessoas que são obedientes à lei da generosidade. Eu falo de pessoas que repartem boa parte do que têm com os outros. Eu falo de pessoas que dão boa parte dos seus ganhos. Pessoas que são boas administradoras, que sabem presidir bem o que têm. Elas obedecem à lei da semeadura e da colheita do reino de Deus que rege. Porque a lei de Deus, irmãos, não é para crente. Outro tabu que eu vou quebrar aqui. A lei de Deus não é para crente. Deus não é Deus somente dos crentes. Deus é Deus de toda a terra. Ele diz, o meu nome será grande em toda a terra. Ele diz em Malaquias capítulo 1, eu farei que o meu nome seja conhecido em todas as nações. A lei do reino de Deus não é uma lei que só funciona para crente. A lei do reino de Deus é uma lei dada para a humanidade. E quando qualquer pessoa, ainda que não conheça o presidente Donald Trump, mas se ele entra legalmente nos Estados Unidos, como é que se entra legalmente nos Estados Unidos? Cidadania, não é? Como é que se entra legalmente pelo reino de Deus? Jesus falou sobre isso. Nascendo de novo da água e do Espírito. Como é que se entra legalmente no reino de Deus? Arrependendo-se dos nossos pecados e nascendo de novo da água e do Espírito. Jesus disse assim, Nicodemos, em verdade eu te digo que se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos diz assim, como é que eu faço para nascer de novo? Eu já sou velho. Jesus olha para ele e disse, não, Nicodemos, quem nasce da água e do Espírito, quem nasce, quem tem a experiência do novo nascimento, se torna um cidadão do reino de Deus com direito, ele é legal no reino de Deus. Ele tem o cartão de cidadania celestial. Ele não é mais forasteiro, ele não é imigrante, ele não é um ilegal no reino de Deus, não. Ele tem cidadania celestial. Lembra da parábola do banquete, Leomar? Quando Deus disse assim, a minha mesa está pronta, chama lá os convidados. E aí os convidados, um foi cuidar da sua fazenda, o outro foi cuidar dos seus negócios, o outro foi cuidar da sua própria casa. Então o pai disse assim, vai no beco, chama quem quiser vir, traz todo mundo. E vieram leprosos, gente de toda gente, entraram na festa. De repente o rei sai para ver como é que está o banquete e olha alguém que não tinha as vestes apropriadas. E ele olha para a pessoa e diz, ei, amigo, como é que você entrou aqui? E aí o cara baixou a cabeça e ficou calado. E Deus diz assim, você não tem veste apropriada para ficar aqui. Ei, soldados, peguem ele, lancem ele nas trevas. O que Deus está dizendo? Olha, para entrar no meu reino e viver no meu reino, tem que ter as credenciais, tem que ter o título de cidadão. E o título de cidadão é conquistado como? Com o sangue de Jesus, a experiência do arrependimento, do perdão de pecados e nascimento pelo Espírito de Deus. Então você entra e você se apossa, você se torna um cidadão do reino de Deus. Aí eu te digo, eu preciso conhecer o Donald Trump, sendo eu um brasileiro naturalizado americano, com o meu green card. Eu tenho green card, né? Digamos que eu tenho green card, eu sou um cidadão americano legalizado, legitimado. Eu preciso do Donald Trump para quê? Para arrumar um trabalho? Não, eu posso simplesmente fluir. E o governo me dá direito aos meus privilégios e eu tenho o dever de obedecer às leis daquele país. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tamo junto? Sim. Alguém escandalizado aí ou não? Não, né? Então, bora para frente. Preste atenção. O que te dá direito de receber
dos céus. Abundância, prosperidade financeira, saúde, o que te dá direito de receber os privilégios que existem nesse país chamado Reino de Deus, é simplesmente nada mais do que isso, irmãos. É simplesmente a obediência às leis daquele país. Se você entrou no país legalizado, se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, você é um cidadão legal. Você não é mais imigrante nem estrangeiro. Efésios capítulo 2, versículo 19. E agora basta que você viva uma vida de obediência e você vai ter direito aos privilégios daquele reino. Um cidadão americano, estou falando dos Estados Unidos porque a Jéssica escolheu esse país, né, Jéssica? Cadê ela? Um cidadão americano tendo direito à saúde precisa ir ao Donald Trump para pedir acesso à saúde, ou ele pode simplesmente ir nas instituições que representam o governo, um hospital público, um local público de saúde, e simplesmente ter acesso ao seu direito de saúde. Vocês entendem? Conseguem entender o que eu estou dizendo? O reino de Deus, irmãos, criou um sistema de governo aonde, pela obediência das leis, os cidadãos simplesmente têm acesso aos seus privilégios. Por isso que tem gente que ora muito, mas como é descuidado da obediência, como não se preocupa com as leis do reino de Deus, ele não consegue acessar direito. Você já viu? Pessoa que ora tanto, você conhece, o cara, a mulher ora tanto, é um cara que paga o preço de oração, mas não é obediente à lei. Não é desatado financeiramente, não semeia, não abre a mão, não é generoso, é mesquinho, é medroso. Ontem eu postei um grupo, uma imagem no grupo do reino só para ver o bafafá mesmo. Era um animalzinho assim, né? Com uma carinha de triste, dizendo assim: eita, que pobre é terrível, né? Quando gasta alguma coisa de noite, fica pensando: oh meu Deus, por que eu gastei esse dinheiro? Eu ri demais daquela imagem quando eu vi. Você vê uma pessoa que às vezes ele ora muito, mas ele é preso, ele tem medo de dar, ele não reparte o que tem, o pouco que tem. Aí você vê outro que nem ora muito, mas ele é liberal, ele é generoso. Às vezes nem crente é, irmãos. Nem crente é. Mas ele é liberal, é generoso. Ele pega o que tem, ele reparte com os outros. A casa dele é sempre cheia de gente vindo de fora, gente para se tratar. Na casa dele sempre tem alguém que veio de fora para estudar na cidade, porque na cidade lá não tem faculdade, aqui tem. Sabe, aquela pessoa que naturalmente reparte o que tem, reparte o que é. Aí você olha para essa pessoa, é próspera. É próspera. E por que o cara que está lá orando 4 horas por dia não é próspero? Porque prosperidade, a riqueza do reino, não tem a ver com intimidade. E aqui é onde eu peço, por favor, não se escandalize. Um americano não precisa conhecer o Donald Trump para ser próspero. Eu vou repetir. Um americano não precisa conhecer o Donald Trump para ser próspero. Um americano precisa fluir debaixo das leis americanas e ter acesso à riqueza do país. Nós não precisamos ser, uau, mega íntimos, uau, que intimidade de Deus, para recebermos os privilégios de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha bem aqui de novo nos meus olhos. Não se escandaliza, não. Se você vê que vai escandalizar aí, você dá uma paradinha aí, respira fundo e diga aí, meu Deus do céu, o que esse menino está falando é verdade. Escandaliza, não. Deixa eu te dizer uma coisa.
Aqui em casa eu sou pai, a Elaine é mãe, e a gente divide a despesa da casa. E os meninos aqui em casa, eles comem, eles almoçam, jantam, e assim, depois que eles almoçam e jantam, eles não ficam ali no pé da gente, dizem, ô paizinho, muito obrigado por esse almoço. Oh meu Deus, o que seria de mim se não fosse esse almoço? Não, eles não fazem isso. E eu também, e a minha esposa, a gente não se importa de eles não dizerem isso. Por quê? Porque a gente sabe que é responsabilidade nossa prover a nossa casa, é ou não é? Tá aí o que eu estou vendo aqui na imagem aqui, o Walter, Jaquelúcia, a Dona Maria da Cunha, a Helenice, a Jussa, são todos pais e mães de família. É responsabilidade de vocês ou não suprir a casa de vocês? Estou vendo aqui a Tailara, o Almir Rogério, a Luísa. É ou não é responsabilidade de vocês prover a casa de vocês? Vocês não vão ser aplaudidos pelos filhos de vocês porque vocês suprem a casa. Isso é uma responsabilidade de vocês. Jesus disse assim, olha, não orem pelo que vocês precisam comer, vocês não precisam orar pelo que é a vez de beber, vocês não precisam orar pelo que é a vez de vestir, vocês não precisam orar por causa de moradia. Quem ora por essas coisas são pagãos. Pagãos é que oram por essas coisas. Vocês não precisam orar por essas coisas. Por quê? Porque o Pai de vocês, Mateus 6, o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas essas coisas, antes mesmo que vocês lhe peçam. Ele é o Pai de vocês, essas coisas, você não precisa nem pedir, ele sabe que é dever dele. Então Deus criou um reino, Deus criou um sistema de governo, aonde basta que você seja obediente às leis e pronto, tudo que você precisa para a sua vida vem automaticamente, vem espiritualmente, simplesmente flui. Portanto, querido, todo crente, todo cidadão do reino de Deus deve saber as leis do reino de Deus. Quais são as leis que importam para uma esposa? Quais são as leis que importam para os filhos? Quais são as leis que regem o casamento? Quais são as leis que regem a sua vida financeira? Quais são as leis que regem a sua saúde? Que tipo de alimento Deus diz que você pode comer? Que tipo de alimento Deus diz que você não pode comer? O que você deve fazer com o seu dinheiro? O que você não deve fazer com o seu dinheiro? Como você pode exercer sua autoridade sobre os seus filhos? De que meio você vai conquistar a autoridade sobre a sua esposa e sobre os seus filhos? De que jeito é? Tudo isso tem lei para isso. Deus criou lei para todas as coisas. Todas as coisas têm leis no reino de Deus. Você quer ter influência sobre os seus filhos? Quer? Olha aqui para mim. De novo, no bago dos meus olhos. Você quer ter influência sobre os seus filhos? Você quer que os seus filhos ouçam a sua voz e lhe obedeçam? Procure saber, querido. Procure saber aí, queridinha, quais são as leis do reino de Deus que compete aos pais. Obedeça essas leis e você vai ver seus filhos se submetendo a você. Não precisa nem orar, irmãos. Você entende? Não precisa nem orar. É só você ser obediente às leis que o próprio reino de Deus, ele provê a resposta. Aí você vê as pessoas, Lauro, Eric, Helenice, Dona Maria da Cunha, Jussa, as pessoas hoje, Daiane, Amanda Fagundes, Tailara, não sei se está aí, Almir Rogério, Luísa, as pessoas, elas são assim, elas querem ganhar no grito, é no grito que elas querem ganhar. Elas pensam que o reino de Deus é assim, Deus está ali em cima de uma mesa, numa feira, e um monte de gente ali gritando para Deus, eu aqui. E ele pensa que ele tem que gritar lá o mais alto possível, insistir até dizer chega, para ver se Deus olha para eles, o fulano ali, atende o fulano. Irmãos, o reino de Deus não é uma feira. O reino de Deus não é um mercado. O reino de Deus é um país
de leis e de ordem. Jesus disse assim, sabe o que Jesus disse? Isso aqui não é eu não, tá bom? Isso aqui é Jesus quem disse. Jesus disse assim, vocês estão pensando que é por muito falarem que vocês serão ouvidos? Olha aqui o que Jesus disse. Vocês estão achando que é por muito falarem que vocês serão ouvidos? Não é assim no reino de Deus. Não é assim no reino de Deus. Quem aqui já participou de um momento na frente de um juiz, julgando uma causa? Eita, gente, tanta gente aqui com as imagens fechadas, eu não sei se está aí, não sei se está ouvindo, não consigo perceber se está entendendo, não vejo o rosto dele. Cirleide, Jéssica Galvão, Jéssica Maia, Rivane, Ellison. Eu não sei nem se vocês estão ouvindo. Não sei nem se vocês estão aí. É ruim demais isso, é chato demais isso. Eu já estou fazendo tudo de graça para vocês, querido. Libera menos esse vídeo aí, deixa eu ver o rosto de vocês aí, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se você já participou, ainda mais justiça do trabalho, viu? Justiça do trabalho é humilhante, é uma humilhação terrível. O camarada chega lá no juiz e diz assim, eu trabalhei 2 horas extras todo dia, ele não me pagou. Aí o juiz disse assim, cadê a prova de que ele não trabalhou 2 horas por dia a mais? Aí você diz assim, não, eu não tinha livro de entradas e saídas e nem maquininha de ponto. O juiz então tá bom, então você está punido. Você tem que pagar 2 horas extras. Ah, mas ele não trabalhou 2 horas extras por dia. Ele é um ladrão, ele está me roubando, esse cara é um traidor. Aí o juiz diz assim, cadê o livro de entrada e saída assinado todo dia? Ah, eu não tenho. Ah, não fez não. Não, então você vai ter que pagar para ele, 2 horas extras por dia. O cara, o empresário, fica humilhado, ele chora na frente do juiz. Se ele chorar muito, é perigoso o juiz dizer assim, não, retira ele daqui, deixa ele se recuperar e ele volta. Diante de um juiz, irmãos, o que vale é verdade e lei. Grava essas 2 coisas aí. Ó. Diante de um tribunal, o que conta não é o quanto você chora, não é o quanto... Obrigado, tá todo mundo abrindo aí, obrigado. Bacana, Hélice, esse cabelo, é por isso que tu não queria abrir, bicho? Olha aí, rapaz. Bigode aí na parte superior, cabelão. Muito bem. Parabéns. Diante de um tribunal, se você for dar chilique lá, não adianta. Você pode chorar, você pode se espernear, você pode tirar salto para trás, você pode rolar no chão igual lagarto aqui na areia quente. Você pode ter razão, mas se você não tiver pautado na verdade e na lei, não tem resposta para você, querido. Não tem resposta. Então, muitas vezes você chega diante de Deus e diz assim, Deus, eu estou precisando disso, eu quero isso, faz isso, Deus. Você não diz qual é o teu direito, você não diz da tua obediência, você não fala nada. Se Deus perguntar assim, qual é a lei que te dá direito a isso? Você não sabe nem dizer. Por isso que a Bíblia diz assim, nós temos um advogado no céu, porque a gente não sabe nada de lei, precisa de um advogado. O advogado é aquele que nos representa diante do juiz, né? Porque a gente não sabe falar a linguagem da lei, aí a gente precisa de um advogado que fale por nós a linguagem da lei diante do juiz. Você quer que seu marido mude? Quais são as leis que você está obedecendo para isso? Você quer que os seus filhos te respeitem? Quais são as leis que você...
você está usando, você está conquistando o respeito dos seus filhos, você está tentando conquistar o respeito dos seus filhos pelas leis do reino de Deus ou pelas suas próprias leis? É baseado na filosofia do reino de Deus ou na sua própria filosofia? Você está usando os métodos do reino de Deus ou os seus próprios métodos? Porque é isso que eu falo, irmãos. As pessoas, elas entram para a igreja, mas elas não entram no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, tem que funcionar segundo as leis do reino de Deus. E eles não querem funcionar segundo as leis do reino de Deus. Porque para funcionar segundo as leis do reino de Deus, tem que usar a fé, tem que usar a paciência, tem que usar a perseverança, tem que usar a dependência. Ele fica totalmente dependente de Deus. E aí as pessoas não gostam de ficar totalmente dependentes de Deus. Eles querem ter o controle, eles querem usar do jeito que eles dão conta, que eles se garantem na força do próprio braço. As pessoas querem executar de um jeito que elas consigam, que dependa só dela, elas não querem depender de Deus. E aí elas se convertem na igreja, mas não entram no reino. Porque para entrar no reino, tem que se submeter às leis do reino. Agora, eu te digo uma coisa. Se submeta às leis do reino. E você vai ver, o fluir de todo o privilégio do reino de Deus sobre a tua vida. Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo que eu vou te dar é o de Josué. Primeiro exemplo que eu vou te dar é o de Josué. Vamos lá. Sucessor de Moisés, mais ou menos 3 milhões de pessoas precisando entrar numa terra prometida. Ele ia guerrear contra vários reis. Ele precisava de táticas de guerra, ele precisava de estratégias de guerra, ele precisava de um exército forte com ele. Ele precisava de alimento, ele precisava de... Nossa, irmãos, pensa num homem que precisava de muita coisa, era Josué. Josué, sucessor de Moisés. Aí Deus vem para ele, Josué capítulo 1. Olha o que é cidadania. Isso aqui, grava isso aqui. Isso é cidadania. Josué, seja forte e corajoso. Eu vou te dar o segredo da vitória. Medita na minha lei de dia e de noite. Cuidando, Josué, de fazer tudo quanto nela está escrito. Para que, Josué? Para que você faça o teu trabalho prosperar para frente, para a esquerda, para a direita e para trás. Para que em tudo, Josué, você seja bem sucedido. Medita na minha lei de dia e de noite. Isso é cidadania, querido. Cidadania. Você obedece aos mandamentos. E o céu é quem faz por você. Você segue as regras do reino de Deus. E os céus é quem te dá a vitória. O céu vai te dar o dom. O céu vai te dar a habilidade. O céu vai te dar as virtudes que você precisa. O céu vai te dar a força que você precisa. O céu vai te dar a semente que você precisa para plantar. O céu vai te dar as pessoas que você precisa para executar essa obra. O céu vai te dar intercessores. O céu vai te dar amigos. O céu vai te dar discípulos. O céu vai abrir portas financeiras. O céu vai te dar habilidades de gestar finanças. O céu vai te dar saúde. O céu vai te dando... o céu, o reino de Deus. Você está na terra, mas o reino de Deus, ele vai te dando todas essas coisas que você precisa para que você seja bem-sucedido. Quando? Quando eu, como cidadão do reino de Deus, começo a ser obediente às leis do reino de Deus.
Vou te dar outro exemplo. Jeosafá, naquela batalha contra os assírios, né? Acho que era a Síria. Acho que era a Síria. Eu não vou lembrar, não, mas um país grande aí. Acho que 1 milhão de pessoas, dos soldados inimigos contra alguns poucos milhares do exército de Israel, liderado pelo rei Josafá. E o rei Josafá, sabendo que ia perder, e aí assim a gente vê, irmãos, já são 9h20, eu vou mais 10 minutinhos, tá? 9h35 eu acabo. Aí você vê tanta baboseira na internet, irmãos. Tanta gente assim querendo o segredo. Segredo. Não, qual é o segredo? Segredo é cantar. Segredo é hino. Segredo é adorar. Quando você adora, os inimigos caem por terra, né? Porque as pessoas, olha, irmãos, crente é bicho místico. Pensa numa classe que gosta de misticismo, é crente. Crente adora um trem místico, assim. Crente adora um segredo, né? O segredo. Ah, esse é o segredo. Descobri a chave. Eu faço isso, é o Aladim. Eu esfrego aqui e pronto, tá tudo resolvido, né? Eu não sei por que crente gosta dessas coisas. Crente é iludido com essas coisas. Aí tá lá, você conhece a história da batalha, Josafá coloca a Arca da Aliança à frente, Josafá coloca cantores levitas à frente, e quando eles começam a caminhar e a marchar, a Bíblia diz que o exército do inimigo, Deus envia um anjo lá, esse exército entra em confusão contra ele mesmo, e eles se matam, e quando Josafá chega lá, a batalha já está vencida. Aí você vê na internet assim, o povo dizendo, ah, aí tá vendo? O segredo da vitória é cantar. O segredo da vitória é adorar. O segredo da vitória é cantar hinos. Então, quando você canta hinos, é isso que acontece. Olha, Paulo e Silas também na prisão orou. E a algema se... Tá. Quantos hinos tu já cantou? E esse problema não muda? Quantos hinos tu já cantou e você não muda? Ai, 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 ai. Pega a Bíblia, querido, vai ler, vai ler. Jeosafá diz assim, aconteceu quando o templo foi construído. Quem construiu o templo? Salomão, lembra? Lembra que foi Salomão? Foi Salomão. Quando Salomão construiu o templo, Salomão disse assim, Senhor, eu te faço um pedido, no ato da consagração. Salomão disse assim, Senhor, eu te faço um pedido. E o pedido que eu te faço tá lá, 2 Crônicas, capítulo 5, 6, você pode ler isso lá. E o pedido é que eu te faço, Senhor, toda vez que orações forem feitas aqui nesse templo, que o Senhor possa responder essas orações. E aí Salomão vai e oferece um holocausto, aquela coisa toda. Aí você vai ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 6 e 7, Deus responde a Salomão. Deus vem a Salomão e responde, Salomão, eu ouvi a tua oração. E a partir de agora, todas as vezes que orações forem feitas aqui nesse templo, eu as ouvirei e lhe darei a resposta. Está lá, 2 Crônicas, capítulo 6. Aí Jeosafá, muitos anos depois, dezenas de anos depois, Jeosafá, um dos descendentes de Salomão, nessa encruzilhada de guerra, ele faz uma oração. Ele junta todo mundo, junta Israel e diz assim, Senhor, tu disseste, Senhor, que quando o inimigo viesse contra nós, tu disseste, Senhor, que quando a praga viesse contra nós, tu disseste, Senhor, que quando o inimigo viesse contra nós para nos desraigar da nossa terra, tu disseste que se nós nos humilhássemos, se nós nos arrependêssemos
E se nós orássemos ao Senhor aqui nesse templo, o Senhor responderia. Você quer saber o nome disso? O nome disso é lei. A voz de Deus virou uma lei. Deus garantiu, se você fizer isso, eu respondo. E Jeosafá foi lá e disse, o Senhor falou isso. E agora nós estamos fazendo isso. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, você usa a lei ao seu favor? Você usa a lei? Você diz assim, Senhor, eu oro pelo meu marido, para que o Senhor transforme o caráter dele, que o Senhor salve ele, porque está escrito, Senhor. O Senhor disse que a mulher submissa, ela ensina o seu marido em silêncio. Eu tenho estado em silêncio. O Senhor disse que a mulher sábia edifica a casa, e eu tenho edificado a minha casa. O Senhor disse, Senhor, isso, isso e isso, e eu tenho feito isso, isso e isso, de todo o coração. Você faz isso? Quando você chega diante de Deus, você usa a lei? Ou você simplesmente ali dá o louco? Eu estou precisando, não aguento mais. Deus vai para você e diz, meu filho, infelizmente, ó, fazer o quê, né? Ô anjo, retira essa pessoa daí, porque não tem como nós ter audiência desse jeito, não. Não tem como. É um desequilibrado aí, ó, desequilibrado aí. Não tem. Tá bom, dá uma gotinha de força lá para ela. Vamos fortalecer ela, vamos fortalecer ele, anima ele um pouquinho aí, dá uma gota de esperança para ele. Mas o problema dele eu não posso resolver, não, porque ele não é obediente da lei. Ele não sabe nem qual é a lei que desata isso aí. Eu estou vendo o Ellison aqui, estou vendo o Lauro, que é filho. Qual é a lei que dá prosperidade aos filhos? Qual é a lei? Tchan, 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 tchan. Qual é a lei? Qual é a lei? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Honra o teu pai e a tua mãe. Senhor, em nome de Jesus, eu sou o Ellison, Senhor. Eu tenho 24 anos, Senhor. Senhor, eu quero romper na minha vida. Os teus projetos estão no meu coração. E tu sabes, Senhor, que desde tal tempo a honra aos meus pais tem estado no meu coração, Senhor. E a tua palavra diz isso, Senhor. Então, Senhor, eu venho a ti, porque o Senhor disse, Senhor, está escrito na tua palavra. Eita glória! Eita glória! Eita glória! Irmãos, esse livro aqui não é um livro da religião, é um livro de leis. É um livro, é a constituição de um reino. E somente reinos e nações dão cidadania. Religião não dá cidadania para ninguém. Religião dá membresia para as pessoas. O máximo que uma religião consegue fazer é dar uma carteirinha de membresia para alguém. Somente nações, elas conseguem dar título de cidadania para as pessoas. Quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce no México é mexicano, quem nasce na Bolívia é boliviano, mas quem nasce no reino de Deus é celestial. Aleluia! Nós somos celestiais. E nós estamos debaixo da tutela do reino de Deus, esse reino invisível. E existem leis, nós somos agora cidadãos, e isso é um privilégio. Tudo que eu falei para vocês hoje não é para amedrontar, é um privilégio. Tão somente observe as leis. É tão, irmãos, é tanto que está escrito, Jeremias 31, versículo 32 e 33. Nos últimos dias, eu porei a minha lei na mente deles e eu porei a minha lei no coração deles. E ninguém mais vai precisar ensinar eles, porque eles vão me conhecer na mente e no coração. Eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo.
Por isso que você lê o Salmo, você vê Davi dizer, Senhor, a tua lei para mim é mel. A tua lei para mim é pão. A tua lei para mim é luz para o meu caminho. A lei do Senhor quebra o nosso orgulho. A lei do Senhor nos mantém humildes, porque a gente abre mão dos nossos próprios métodos para fluir na lei. A lei é a garantia de que nós vamos acertar. Se você não quiser arriscar a sua vida e se você não quiser arriscar a educação dos seus filhos, se você não quiser arriscar a sua vida financeira, seja obediente à lei, porque a lei é a garantia do seu êxito. Você comprou um carro, você não quer arriscar que esse carro bata o motor, não? Então obedeça ao manual. É para trocar óleo de 10 em 10 mil? Então troca óleo de 10 em 10 mil. É a garantia do fabricante de que o carro vai ter sucesso. Deus criou lei, não foi para nos impor nada, foi para que nós possamos fluir no nosso potencial. Deus criou leis por amor, irmãos. Quando Deus diz para um homem, não adultere, Deus está amando a mulher desse homem. Deus está dizendo para essa mulher, eu te amo, eu quero que você se sinta única, eu quero que você se sinta exclusiva, eu quero que você se sinta uma princesa. Por isso eu digo para o teu homem, não adultere. Toda lei está regada da paixão de Deus. Toda lei é a expressão do amor de Deus por nós. Quando Deus diz não minta, Ele está dizendo, eu não quero que você seja enganado. Quando Deus diz para as pessoas que se relacionam comigo, Natalino, Ele diz para as pessoas que se relacionam comigo, ame ao seu próximo, Ele está dizendo assim, Natalino, eu quero que você seja amado. E aquelas pessoas vão te amar. Quando Deus diz para Dona Maria da Cunha, Dona Maria, ame ao seu próximo, Deus está dizendo para as pessoas que convivem com ela, vocês vão se sentir amadas, porque eu dei uma lei para aquela mulher que se relaciona com vocês. Toda lei de Deus flui do amor. Toda lei de Deus é perfeita. Por isso que está escrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, passarão céu e terra, mas as minhas palavras elas não passarão. Por isso que Jesus diz assim, eu não vim para apagar a lei, eu não vim para tirar um tio e uma vírgula da lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. Amém, queridos? Então eu quero encerrar essa noite exatamente dizendo isso. Eu louvo a Deus, obrigado por vocês terem aí me aturado 1h30. Eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou deixar aberto aí mais 10 minutinhos para a gente, se alguém tiver perguntas e dúvidas. Isto é cidadania. Nós fomos tirados de um país chamado Império das Trevas, colocados em outro país chamado Reino de Deus, para vivermos uma nova vida nesse país. Nesse país, nós precisamos conhecer a legislação, ter acesso aos privilégios desse país. Os brasileiros saem daqui para os Estados Unidos, eles arriscam a sua vida em troca dos privilégios dos Estados Unidos. Segurança, paz, prosperidade. Aqui dirá o reino de Deus. Aqui dirá o reino de Deus. Segurança, paz, abundância, riqueza, amor, verdade, justiça. Glória a Deus. Você está na terra, mas você não é da terra. Você é um cidadão do céu. Jesus disse isso para os seus discípulos. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês são do céu. Cidadãos do reino dos céus. Vou encerrar aqui a gravação. Um beijo no coração. Graça e paz.